Pessoal, tudo certo? Para quem não conhece o canal ainda, eu sou o atleta Amílio Oliveira, atleta de fisiculturismo. E para quem já me acompanha aqui há algum tempo no canal, né, para os amigos aqui que me acompanham e acompanham também meu trabalho aí como atleta nas redes sociais, sabe que eu estive um tempinho fora aí, né, devido a uma cirurgia que eu fiz recentemente. Hoje completam 11 dias que eu estou sem treinar. Então, e eu vou ficar mais um bom tempo aí sem treinar, então estou aqui um pouco melhor hoje para estar gravando, né? Foi uma cirurgia de uma hérnia umbilical, então eu estou indo com os pontos, né? Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando, né? Falando um relato aí de como foi o procedimento, enfim, para quem tem esse problema ou quem se interessa por esse tipo de assunto, eu vou estar fazendo um vídeo também sobre isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que, a meu ver, é um tipo de vídeo que é de extrema importância aqui do canal, né? Porque é um tipo de vídeo que tem um tema que ele vai influenciar ali. Se você prestar atenção e você aplicar essas coisas para a sua vida, vai ser algo que vai ter um impacto direto aí nos seus resultados. Isso é muito importante que vocês prestem atenção em vídeos desse tipo. E eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser um dos que vai ter menos visualizações, né? Geralmente, isso aí eu já até estou conformado com isso. As pessoas se preocupam muito com produtos, com substâncias, com diversas coisas. E às vezes o ouro, né? Às vezes a chave do sucesso, ela tá ali, ó, tá aqui do seu lado, ó. Às vezes está aqui, às vezes você está dormindo embaixo dela e você não percebe. Às vezes muitas vezes ela está na sua cara e você não percebe. E talvez isso demore anos para que você perceba o erro, né, que você cometeu. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo hoje, vocês vão assistir esse vídeo hoje, vocês não vão nem assistir ele até o final. E daqui, sei lá, daqui 5, 10 anos, vocês vão falar, pô, mas se eu tivesse prestado mais atenção no que aquele cara falou aquele dia, talvez o meu físico hoje fosse muito melhor. É mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Só que no meu caso, ao invés de me preocupar muito com substâncias, eu me preocupava muito com treinos, que também é muito importante, lógico, né? Mas uma coisa não anda sozinha, né? Todas essas vertentes aí, todos esses pilares, eles têm que estar em harmonia, né? Então, pessoal, e a primeira coisa, como eu já falei aqui milhões de vezes aqui no canal, o primeiro pilar que você pode estar aí ajustando ali depois que você aprendeu ali, você está treinando, algo que você pode fazer é pesquisar o máximo possível sobre dietas, sobre alimentos, sobre modelos de dieta, porque isso é o que mais vai causar um impacto, né? Desde que você esteja treinando, né, com intensidade ali, com garra, com vontade, isso e com constância, o primeiro impacto ali. O que vai fazer muito a diferença são fatores aí relacionados à dieta, sobre a nutrição, sobre a reeducação alimentar. Então, pessoal, peço que vocês aí prestem atenção aqui nesse vídeo, né? E vocês podem reparar, os físicos mais evoluídos, né, são esses físicos assim que têm um resultado mais expressivo. Vocês podem ter certeza que na grande maioria são aquelas pessoas que ou tiveram a sorte de ter um treinador ali desde o começo, ensinando ali todas as bases da nutrição esportiva ali, desde o começo. Tem pessoas que tiveram, principalmente agora, recentemente, tem pessoas grandes atletas que tiveram essa sorte de ter um acompanhamento desde o começo ali e podendo estar chegando em níveis assim extremamente impensáveis até alguns anos atrás, né? Porque isso é o que vai fazer realmente a diferença no físico, né? Então, e se você não tem condição de ter, a maioria, né, das pessoas às vezes não tem essa condição ali de investir num bom treinador, num bom coach, um nutricionista, uma consulta nutricionista não mata ninguém, né? Isso aí é questão de prioridade, né? Então, eu acho que uma consulta nutricionista, dependendo do coach, do valor, é acessível. Mas caso você queira estudar isso por conta própria, você vai ter mais dificuldade, você vai gastar mais tempo, mas é possível sim você estar aprendendo isso por conta própria. Só que você vai ter que fazer os testes ali, tentativa e erro, e isso vai levar mais tempo. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar explicando aqui para vocês, passando um pouco da minha visão geral sobre como calcular os famosos macronutrientes, né, pessoal? Principalmente ultimamente na internet tem
tem se falado muito dos macronutrientes, né? Bater os macros, né? Minha meta de macros, isso é importante sim. Então, pessoal, tem muitas pessoas assim que são meio perdidas, né, em relação à questão dos macronutrientes, acabam fazendo confusões, né? Acredito que muitos de vocês aqui já sabem, mas muitos de vocês ainda não sabem, né? Então, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui falando dos macronutrientes. Os macronutrientes são grupos aí de alimentos, né, que são fundamentais aí para todo o processo de hipertrofia, de desenvolvimento muscular, saúde, tudo, né? Então, e cada dieta ela tem o seu formato ali, né, a sua porcentagem de divisão entre macronutrientes. Isso aí vai depender muito de perfil de dieta, seu peso, né? Então eu vou estar explicando aqui para vocês como tá calculando, né, achando, né, sabendo a quantidade dos macronutrientes nos alimentos. Então, pessoal, os macronutrientes, né, são proteínas. Proteínas, né, proteínas são proteínas, todo mundo já está cansado de saber, podem ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, né, no caso, temos atletas aí, conheci pouquíssimos atletas, conheço talvez 2 atletas veganos, que também conheço, tiveram boa evolução, sim, né, desse modo não é a minha linha de trabalho, eu prefiro trabalhar com alguma proteína de origem vegetal, não tem problema, mas a base mesmo que eu gosto de estar trabalhando, que é o que 99% dos atletas aí, dos fisiculturistas, dos pessoas ligadas ao meio, né, utilizam proteínas de origem animal. Então, proteínas, né, carboidratos, né, os carboidratos eles têm 2 características interessantes, eles têm o índice glicêmico e a carga glicêmica. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, né? Mas só para abrir esse parênteses, né? Senão vai ficar muito longo. E temos as gorduras, né? As gorduras que nós temos são as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. E dentro das gorduras insaturadas nós temos as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. E temos também as gorduras trans, mas as gorduras trans é algo que não vale a pena nem mencionar, né? São aquelas gorduras advindas aí de produtos industrializados, então não tem nenhum benefício para o corpo, muito pelo contrário, só tem prejuízo, é algo totalmente irrelevante. Então você pode estar cortando isso aí da sua lista, né? Isso não tem a necessidade de vocês saberem, né? Caso vocês queiram pesquisar também, vocês podem ir aí atrás disso. Mas são esses principais macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras. Então, muitas pessoas às vezes confundem, né, os termos, né? Já aconteceu, tem histórias para isso aí. Uma vez eu fiz uma postagem no Instagram, né, falando sobre a minha divisão de macronutrientes. No momento, minha dieta atual de pré-competição tem cerca de tantos gramas de proteína, na época eu lembro, eu falei tantos gramas de gordura e tem 200 gramas de carboidrato. Aí, né, para vocês verem o nível de desinformação, isso aí às vezes pode ser até em níveis assim que vocês nem imaginam, né? Você vê, uma colega nossa, atleta também, atleta profissional, é bem importante vocês entenderem isso, uma atleta profissional, ela viu ali a postagem, ela olhou e falou: nossa, meu, 200 gramas de proteína, 200 gramas de carboidrato, eu como só na minha primeira refeição, meu. 200 gramas de carboidrato na primeira refeição. Então, em tese, um exemplo aqui, então ela comeria 1 quilo de batata doce na primeira refeição. Parabéns. Então vocês veem, né, pessoal, 200 gramas de carboidrato não são 200 gramas de algum alimento que possui carboidrato, são coisas diferentes. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. 200 gramas de proteína é uma coisa, 200 gramas de um alimento que contém proteína é outra coisa. Então tá aí, às vezes muitas pessoas, assim, o pessoal mais old school, às vezes tem essa, às vezes pessoas mais novas também, às vezes tem esse modelo na cabeça, às vezes, né? Só que nos dias de hoje a gente tem que explicar tudinho, senão a pessoa faz confusão.
A pessoa, às vezes o pessoal fala, ó, 200 de carbo, 200 de proteína, mas às vezes, na maioria das vezes, você tem que ver se a pessoa está dizendo se é 200 gramas do alimento ou se é 200 gramas do macronutriente. Pela quantidade a gente sabe que a pessoa está falando do alimento, porque no caso aí da menina da batata doce, né, da menina do carboidrato, seria, né, humanamente impossível, talvez, uma mulher com aquela estrutura comer um quilo de batata numa refeição só. Até para um fisiculturista de categoria extremamente pesada, seria difícil estar fazendo a ingestão de 1 quilo de batata doce ou de alguma outra coisa aí parecida, né, em apenas uma refeição. Então, vamos lá, como que eu descubro, né, a quantidade dos macronutrientes contidos nos alimentos? É muito fácil. Vocês têm tabelas aí na internet, vocês têm aplicativos. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Eu utilizo o aplicativo Fat Secret. Esse é um aplicativo bem legal. Você coloca ali, você digita o alimento, às vezes tem até as marcas dos produtos, nomes comerciais, você coloca lá, sai toda a tabela, sai a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, a quantidade de carboidratos. Então, para você estar ali estudando sobre alimentos e montando a sua dieta, isso é bem interessante. Então eu vou dar, vocês podem ver pequenas variações, às vezes de 1 ou 2 pontos, às vezes 3 no máximo, de uma tabela para outra. Então isso é normal, né? Então essa tabela do Fat Secret que eu utilizo, eu já até sei alguns alimentos aí de cabeça, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aí de macronutrientes. Por exemplo, 200 gramas de batata doce possui aproximadamente ali, cada 100 gramas de batata doce possui 20 gramas de carboidratos, aproximadamente 20 gramas de carboidratos. Então, 200 gramas de batata doce seria equivalente a por volta de 40 gramas de carboidratos, meus amigos. Então, vocês entendem, vocês vejam a diferença, né? Então, por exemplo, 100 gramas de peito de frango tem equivalente a 29 gramas de proteínas, por volta disso. Então temos aí temos vários exemplos, né? Temos aí, por exemplo, já o arroz integral. Os carboidratos, eles têm diferenças eles variam bastante a sua carga glicêmica. Carga glicêmica é a quantidade de carboidrato contida no alimento, entendeu, pessoal? Então, vocês podem ver aí a batata, eu posso dar aqui mais alguns exemplos para vocês. 100 gramas de peixe pode ter ali aproximadamente 17 gramas de proteína. O arroz branco ali, ele pode ter cerca ali de 23 gramas de carboidrato. Isso a mandioca, ela tem uma quantidade bem maior, uma carga glicêmica mais alta. Então você pode estar pesquisando esses alimentos no aplicativo. Então, com base nisso, você tem ali, quando vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, vocês já devem ter ouvido falar de quando alguém fala, minha dieta é 2 gramas quilo, por exemplo, proteína, 2 gramas quilo. O que significa? São 2 gramas para cada quilo corporal dessa pessoa. Tem pessoas que se baseiam no peso total, que se baseiam no peso magro, mas é mais ou menos isso. É o que ela está fazendo. 2 gramas quilo. Então, geralmente o pessoal se baseia, aí depende do tipo do cálculo, se é acima do peso magro, se é o peso total com algum desconto ou se é o peso ali total. Mas muitas pessoas fazem em cima do peso total. Então, no caso fosse, para exemplificar aqui para vocês, esse cálculo feito em cima do peso total, para ficar mais fácil para vocês entenderem, geralmente pessoas com percentual de gordura muito baixo fazem esse cálculo em cima do peso total. Pessoas mais obesas, o cálculo já seria diferente, né? Então, por exemplo, o cara aqui está em cima do peso total, ele fala 2 gramas quilo de proteína. Significa que se um cara tiver 100 quilos, ele vai estar usando 200 gramas de proteína, né? De proteína. Se for um cara com 2 gramas quilo, um cara de 80, ele vai estar usando 160 gramas de proteína. Isso aí, obviamente, fracionado ali ao longo do dia, de acordo com o número de refeições que ele vai estar fazendo. Carboidratos, a mesma coisa. Eu estou fazendo a ingestão de 4 gramas quilo, o cara pesa 100 quilos, então 400 gramas de carboidrato dividido ali no X refeições ali que ele vai estar fazendo. Gordura, 0,8 grama quilo, então 0,8 de acordo com o peso da pessoa, 1 grama quilo de gordura.
Significa o quê? Um cara de 100 quilos, 100 gramas de gordura. 0,5, um cara de 100 quilos, 50 gramas de gordura, mas 50 gramas do macronutriente. Então você vai ali na tabelinha e procura ali, você digita ali, pasta de amendoim, castanha de caju, então você vai ter ali as gorduras e você vai ter também, junto com alguns alimentos que contêm gordura, vou conter também algum teor de carboidrato, um pouco mais, um pouco menos. Proteínas, né? Alguns carboidratos, alguns alimentos eles vão ter uma pequena quantidade de carboidrato, até legumes, verduras, essas coisas. Então assim que você vai estruturando uma dieta, entendeu, pessoal? Então é isso aí. Eu não vou me alongar muito nesse assunto, é só para estar dando essa dica aqui desse aplicativo e também dando aspectos gerais, né? E as dietas elas têm que ter um equilíbrio entre esses 3 macronutrientes, né? Geralmente, atletas praticantes de musculação naturais, eles vão ter uma atenção maior com a ingestão das gorduras. Eles vão ter uma atenção maior, uma ingestão um pouco maior de gorduras, porque elas colaboram aí com a produção, com a sua produção natural de diversos hormônios, né, no corpo. Já um atleta, um praticante não natural, ele deve conter sim algumas gorduras, mas não uma quantidade de um natural, né? Talvez, dependendo aí da metodologia adotada. A quantidade de carboidratos vai variar, né? Depende da fase que você está, se você está no off-season, se você visa aí um aumento de massa muscular, você vai estar utilizando ali números maiores aí de carboidrato, quantidades mais elevadas, né? E no caso de uma dieta para definição muscular, você vai estar ali usando uma quantidade menor de carboidratos, obviamente, dependendo do perfil da dieta. Agora existem modelos aí de dieta cetogênica, que você vai estar usando ali uma quantidade maior de gordura, uma quantidade limitada, quase nenhuma de carboidratos, e a proteína sempre se mantém ali razoável, ali na casa ali do razoável para alta, né? No caso de pessoas ali, atletas, pessoas praticantes avançados aí de musculação, para estar preservando a massa magra. A proteína ela tem essa função ali de recuperação muscular, de desenvolvimento, de preservação de massa magra, e o carboidrato ele tem uma função energética, assim, e ele também, né, ele tem uma função ali de preservação de massa magra também e de preservação da proteína. Então, dietas extremamente altas em carboidratos, a meu ver, dependendo do nível do praticante, não precisa ter uma quantidade tão elevada de proteínas assim. Eu vejo assim, e isso depende muito também do ambiente, né, de todo o contexto da dieta. Eu estou falando isso aqui em termos gerais, né? Isso aí pode variar bastante dependendo do nível de quem que a gente está falando que está fazendo essa dieta, né? É bem diferente, né? Você pegar um atleta, um praticante de musculação iniciante, um amador, e você pegar um atleta, às vezes, intermédio, um top amador ou um atleta profissional, né? Seja qual for, né? Então é muita diferença, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou estar aí esse mês aí de castigo, né, dos treinos, então eu vou estar fazendo aí um conteúdo aí, tentando passar um conteúdo legal para vocês. E só complementando aqui o vídeo, eu ia fazer outro vídeo falando sobre isso, mas acho que eu vou fazer agora, eu vou falar sobre isso, né? Temos, né, a questão dos carboidratos, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação ao tipo de carboidrato. Eu vi o atleta comendo doce de leite, eu vi o atleta comendo sucrilhos, eu vi o atleta tomando Nescau. Mas será que eu posso? Não sei o que, como é que eu faço isso? Então isso aí cai exatamente nisso tudo que eu expliquei para vocês. Isso vai depender da contagem dos macronutrientes. Às vezes o cara está usando ali um sucrilhos, um doce de leite, mas isso aí tá na conta dos macronutrientes dele. Vocês estão entendendo? Isso aí está calculado já, não é uma coisa a esmo, assim, à vontade. Não, isso é uma coisa, né? Existem alguns treinadores, né? Eu vou explicar primeiro agora a questão quando nós falamos de carboidratos, nós temos o índice glicêmico e a carga glicêmica. O índice glicêmico é a velocidade com que
após a ingestão de determinado alimento que contém carboidrato, é a velocidade que ele vai elevar ali os níveis de glicose no sangue, né? Essa absorção, é relativo à absorção, o índice glicêmico. Já a carga glicêmica, ela é relativa, como já falei no começo do vídeo, ela é relativa à quantidade de carboidrato em determinado alimento. Então, em termos práticos, né, o índice glicêmico, o que seria interessante no índice glicêmico? Alguns treinadores aí que têm um conhecimento, alguns nutricionistas que têm um conhecimento mais avançado em relação à nutrição, eles gostam de estar colocando ali alimentos de índice glicêmico mais elevado, ou até muito elevado, pontualmente ali, né, tudo calculado durante algumas janelas aí, ou durante uma janela do dia do atleta. E os demais colocando alimentos de índice glicêmico médio ou baixo. Já temos também, né, aí outras vertentes aí que utilizam somente alimentos de índice glicêmico alto, como por exemplo, essas dietas ali mais old school ali, por exemplo, quando o treinador opta por arroz branco em 6 refeições por dia, ou 5, enfim, junto com alguma proteína, com gordura baixa geralmente. Então, o que acontece? Então aí está um modelo de índice glicêmico alto. E temos também modelos de índice glicêmico mais baixo, por exemplo. O treinador ali, ele escolhe ali a primeira refeição, ele usa aveia, e as outras 4 ou 5 do dia do atleta ele usa batata doce, por exemplo. Então você vê que tem um perfil ali de carboidratos de índice glicêmico baixo. Então vocês dei aqui 3 exemplos. Índice glicêmico alto, índice glicêmico misto e índice glicêmico baixo. E, como já falei para vocês, né, segundo estudos, né, segundo ali entrando já na parte acadêmica, a questão do índice glicêmico dos atletas preferirem índice em fases de definição, de estarem preferindo esse índice glicêmico mais baixo, é relativo a essa absorção mais gradativa, mais lenta, e que teoricamente ela te dá mais saciedade, te dá menos fome. Por outro lado, nós temos ali atletas ali em off-season buscando ali um aumento de peso, utilizando ali, por exemplo, arroz branco em todas as refeições também para ganho de peso e outros alimentos com índice glicêmico mais alto, para que talvez ele consiga comer mais ali durante o dia do que ele comeria com alimentos de índice glicêmico baixo. Eu, na prática, sinceramente, falando para vocês, eu não vejo diferença nenhuma. Né? O que acontece é que quando você estiver apertado ali no carboidrato, que você estiver ali com um índice, com uma restrição muito grande de carboidrato, você vai sofrer de qualquer maneira. De qualquer maneira você vai ficar com fome e você vai ter dificuldades ali para estar lidando com isso, seja com índice glicêmico alto, seja com índice glicêmico misto, seja com índice glicêmico baixo. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Então, por outro lado, nós temos a carga glicêmica, que é o número ali que indica a quantidade de carboidrato por alimento, né? Então, o que vai mandar ali em termos práticos ali, coisa que vai realmente fazer a diferença na dieta, o que vai mandar no resultado da sua dieta, é que esses carboidratos, né, em relação a carboidratos, é que eles estejam ali totalmente alinhados e ajustados para a finalidade que você deseja, sejam eles mais uma redução gradativa ali, né, de preferência gradativa, né, caso você esteja querendo buscar uma... Então, pessoal, se o objetivo é um aumento de massa magra, um ganho de peso ali, tá, hipertrofia, então geralmente ali um período de off-season você vai estar elevando ali as quantidades de carboidrato, de preferência também gradativamente, para que você não pule etapas ali, que você não tenha um grande acúmulo de gordura e nem acúmulo ali exagerado ali de retenção de líquidos, né, que você faça tudo da maneira mais saudável possível, né, e da maneira mais inteligente possível. E aí é que vai estar ali a mão do seu treinador ou você mesmo, caso você faça o seu tato ali para você estar fazendo esses ajustes, né? E aí é que entra a experiência do nutricionista, do treinador, ou o seu próprio estudo aí aplicado, que você vai ter essa tentativa e erro. Eu posso dizer para vocês que eu já testei ali todas essas 3 teorias ali em relação a índice glicêmico, todas essas 3 teorias eu já testei ali na prática em preparações.
2014, 2015 e 2016. 2014, né, nos primeiros campeonatos principais, começo do ano, né, estou falando, eu fiz minha dieta era baseada ali, o treinador na época baseou a dieta ali totalmente em carboidratos de índice glicêmico baixo. Foi uma dieta difícil de aguentar, né, ali, mas o resultado foi impressionante, ali foi muito bom. E também já tive também a experiência de usar carboidratos de índices glicêmicos mistos, né, altos, mais baixos, mais medianos ali. Também ali tive um grande resultado ali, fui vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro. E por fim, também em 2016 fui campeão brasileiro, fui campeão paulista da minha categoria, né? Acabei fazendo uma dieta baseada em carboidratos de índice glicêmico alto, né? Usei muito ali índice glicêmico alto ali até a reta final. Então, e nessas 3 preparações, nessas 3 temporadas, eu apresentei ali um nível de definição ali muito elevado, né? Então, a teoria, né, isso aí de que tem pessoas que têm essa mania de dizer, né, não, porque tal alimento ele não seca, tal alimento ele atrapalha o processo de definição, tal tipo, mesmo falando de carboidratos de alimentos limpos, né, tal carboidrato se você usar tal carboidrato você não vai secar, se você usar fruta ali você não vai secar, enfim, tem pessoas que têm essa visão. Eu tinha um pouco, né, de receio quanto a isso, até eu estar colocando tudo em prática, né, principalmente quando se tratava de índices glicêmicos mais altos, né, ou em alguns alimentos mais diferentes, né, frutas, essas coisas ali. Então eu tinha uma certa dúvida, né? Então isso foi provado na prática, né? 3 temporadas, 3 físicos extremamente secos, né? Quem acompanha aí no Instagram pode estar vendo. Então hoje não é mais uma preocupação. Então o que eu digo? A preocupação é referente mais à carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato que você vai estar mandando para dentro, né? Então isso que é o mais interessante para vocês estarem analisando, pessoal. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais o meu trabalho aí nas redes sociais, Instagram é @atletamiboliveira, MIB com B mudo, né? O e-mail para consultoria, para quem estiver interessado, é mibgym@gmail.com, né? Vocês podem estar mandando e-mail lá direto, se o assunto for esse. E